Há 7 anos, nós iniciamos uma fiscalização diária, como é do conhecimento de Vossa Excelência e de todos os demais vereadores, das escolas públicas da cidade do Recife. Nós encaminhamos todos os dias, de acordo com o cronograma previamente encaminhado ao secretário de Educação, e entramos em escolas e creches. Verificamos se as escolas e as creches estão em condições para o recebimento das nossas crianças. Se elas têm parquinhos, qual a nota no IDEB, qual é a nota da Prova Brasil, qual é a temperatura de sala de aula, quais são as condições de infraestrutura. Tudo isso feito diariamente com o apoio da Câmara Municipal, presidente, porque aqui nós aprovamos todos os requerimentos. Nunca houve nenhum momento em que a gente não aprovasse os requerimentos. E também todos os requerimentos aprovados, o Ministério Público tem ciência, o Tribunal de Contas tem ciências. Esse amplo diagnóstico da rede pública do Recife foi denominado de raio-x das escolas, lá atrás, em 2013. Para nossa surpresa, o Sistema Globo, inclusive com o seu portal G1, criou agora uma ferramenta de monitoramento das escolas do Brasil. E intitulou o sistema de monitoramento de raio-x das escolas. Exatamente igual. Então, nós temos agora 2 raios-x. O raio-x das escolas, que é o nosso raio-x, que também tem o raio-x das creches, e agora a Rede Globo lança o raio-x das escolas, que é nacional até. Embora não tenha a mesma abrangência do que o nosso, do ponto de vista do detalhamento, porque o da Rede Globo, o Sistema Globo, ele pega os dados do IDEB, da Prova Brasil, faz o cruzamento e disponibiliza, vereador Felipe Francismar, a todos que queiram saber as escolas do Brasil, não apenas pública, e na medida o nosso também é exclusivo para as escolas públicas municipais da cidade do Recife e exclusivo para o Fundamental 1 e Fundamental 2. A ferramenta chamada Raio-X das escolas do Sistema Globo é uma ferramenta que engloba também o ensino médio, coisa que a nossa plataforma não faz, na medida em que é uma plataforma de fiscalização, de acompanhamento do dia a dia da rede municipal da cidade do Recife. Muita gente, então, pergunta se o nosso sistema, ele que por ser anterior, se ele está devidamente registrado, e o domínio raio-x é nosso. Nós tomamos a precaução de proteger o domínio raio-x, inclusive raio-x das escolas, raio-x das creches e também raio-x da educação. No entanto, eu gostaria de deixar bem claro que boas ideias devem ser reproduzidas. Independentemente do Sistema Globo estar usando o nome da nossa plataforma, se o fato da Rede Globo, do Sistema Globo, estar usando o nome da nossa plataforma, trouxer, inclusive, mais visibilidade para o trabalho desenvolvido no âmbito da Câmara Municipal do Recife, através de um vereador e de sua equipe, ótimo, porque aí o propósito ele é coincidente. Não há nenhum tipo de, portanto, preocupação em preservar a exclusividade do nome da marca Raio-X das escolas. Muito pelo contrário. Então, nesse sentido, vereador Gilberto Alves, é com satisfação que a gente acompanha o nosso trabalho agora também a partir do Sistema Globo, através do G1, na medida em que quem digitar o nome Raio-X das escolas, agora, claro, vai aparecer primeiro o da Rede Globo, e em sequência vai aparecer o nosso, que tem 6 anos de antecedência e que reforça também a importância que o trabalho do vereador, os meios, inclusive, colocados à disposição do vereador, para que ele possa fazer a fiscalização das políticas públicas e, nesse caso, da mais importante delas,
que é a política pública para a educação. Então, agora, raio-x das escolas é também uma ferramenta de verificação de todas as escolas do Brasil e não apenas do Recife, mas agora com uma parceria que nós, sem querer, fizemos com a Rede Globo, o Sistema Globo de Comunicação. Muito obrigado, senhor presidente. Acredito que todo brasileiro deve acompanhar com muita preocupação o que está ocorrendo na atualidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Como professor de Direito Constitucional, me acostumei a admirar os grandes homens que passaram e as grandes mulheres que passaram pela nossa Suprema Corte. Pessoas de envergadura, pessoas com compromisso, com reputação ilibada, com notável saber jurídico, pessoas que preenchiam todos os requisitos constitucionais para ocupar a cadeira. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, não é de hoje. Isso, acredito que o atual clima de instabilidade do Supremo, ele vem do período que antecede o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. O impeachment de um presidente da República é algo, sem dúvida alguma, de grande dimensão, grande importância, não apenas pela retirada do poder, em caso de aprovação pelo Senado, do juízo de admissibilidade feito pela Câmara, condenando o presidente ou a presidente, no caso de crime de responsabilidade, como foi o caso de Dilma Rousseff, mas porque pode levar a uma corte posições também extremadas que nós acompanhamos no embate político. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, não foi apenas o processo de impeachment, até mesmo porque o processo de impeachment foi também um processo derivado da Operação Lava Jato. Certamente não haveria impeachment no Brasil se a Operação Lava Jato não tivesse exposto toda a rede de corrupção que envolveu a Petrobras. Todos os bilhões de dólares desviados e de conhecimento de todos, inclusive da própria Petrobras, que reconheceu em balanço 6 bilhões de dólares de pagamento de propina. Algo absolutamente inédito na contabilidade de uma empresa do porte da nossa maior estatal. O fato é que o clima de Lava Jato, ele é levado a outras arenas, não apenas na arena política, que aqui faz parte do nosso dia a dia, nós estamos numa arena política, mas também há uma contaminação em outras esferas. E o pior aconteceu no que se refere às instituições, que é você acompanhar uma corte constitucional, como é o nosso caso, a última instância do Poder Judiciário, dividida e tomando até posições completamente não razoáveis, posições contrárias à lei, contrárias à Constituição, abrindo um espaço para grande incerteza. Refiro-me aqui especificamente a 2 fatos. O primeiro, a abertura de um processo do presidente da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ex officio, designando um relator da sua preferência, o ministro Alexandre de Moraes, sem a participação do Ministério Público, que é obrigado, inclusive, pela Constituição. A Constituição determina que todo o processo no Supremo Tribunal Federal seja acompanhado pelo Ministério Público. Neste caso específico, houve uma interpretação dada pelo próprio presidente da Corte para a abertura de um inquérito que se presta a tudo, desde censura
à imprensa, determinando que matéria contra o ministro-presidente não seja veiculado, suspendendo revista de circulação, indo além, proibindo o COAF de investigar autoridades, determinando, inclusive, busca e apreensão na casa do ex-procurador, Rodrigo Janot, que aqui abro um parênteses, hoje um fato inusitado, um ex-procurador-geral da República dizer que foi armado ao Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Ferreira Mendes. Ora, é algo completamente, é um disparate, e que macula a imagem não apenas dele, mas macula a imagem da instituição. Então, fecho esse parênteses aqui para dizer que este inquérito é absolutamente inconstitucional. Mas quem é que vai controlar se a corte responsável pelo controle da constitucionalidade é o próprio Supremo Tribunal Federal? Os demais ministros irão chamar a responsabilidade para formar uma maioria contra este inquérito? Pouco provável. Mas chama aqui o perigo que pode gerar, em termos de jurisprudência, vereador Renato Antunes. Suponhamos que um presidente de Tribunal de Justiça, ele agora resolve que os membros do Tribunal de Justiça estão em risco. Tem algum perigo contra um desembargador. E ele simplesmente abre um inquérito, escolhe um relator, um desembargador que ele quiser, e o desembargador será responsável por fazer o inquérito, por tocar o inquérito, por presidir o inquérito. Então, o risco aqui é grande. No entanto, não para aí. O Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria, semana passada, e aqui eu faço o elogio ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu que em processos que existam corréus, e esse corréus, existe um réu delatando o outro, ou seja, réu delator e delatado, que nas alegações finais, o réu delatado fale por último, depois do réu delator. Até que é razoável a ideia, mas isso não está em canto nenhum. Isso não está na lei. O juiz, ele não poderia fazê-lo dessa forma, na medida em que ele não tinha autorização legal para fazer. Não há previsão na lei. E o Supremo Tribunal Federal agora, em habeas corpus, manda soltar um corrupto do esquema da Lava Jato, condenado a mais de 10 anos, porque ele teria o direito de falar depois do corréu que o delatou. Mas, para o absurdo do caso, inclusive, nesse caso específico, o juiz, então, juiz da causa, o juiz Sérgio Moro, em decorrência do fato de que, nas alegações finais, o réu delator, ele apresentou novos argumentos, o juiz Sérgio Moro abriu prazo até para que o réu delatado falasse por último, e ele falou. E, mesmo assim, o Supremo foi na linha de tornar nulo tudo o que aconteceu a partir das alegações finais. Ou seja, um processo que já tinha saído da primeira instância, já tinha subido para a segunda, já tinha sido julgado na segunda, já tinha sido julgado no STJ, ou seja, comprovadamente o réu havia sido pego em atos de corrupção graves. Agora o seu processo vai descer para a primeira instância. O que parece que tudo isso tem a ver com uma ampla coalizão para coibir, para frear o legado da Operação Lava Jato.
E agora mais ainda, já se fala em validar os textos obtidos pelo site The Intercept para que ele seja utilizado em juízo. Ora, algo obtido ilicitamente, em curso numa investigação, e ontem quem assistiu à entrevista do ministro Gilmar Ferreira Mendes, isso fica bastante claro, que existe uma postura agressiva no que se refere ao legado da Operação Lava Jato. A tentativa de tirar ou de anular o que representou a grande esperança no Brasil de um combate efetivo à corrupção. É inaceitável que haja uma inversão de valores. A inversão é grande. Os corruptos estão invertendo a ordem natural das coisas, tentando, portanto, utilizar a desestabilização, inclusive, da Corte Constitucional, em benefício próprio para tentar se salvar. Ou seja, e aí parece que o movimento Lula livre representa a todos. Então, todos estão, independente agora de, inclusive, de barreira partidária. Estou falando aqui de partidos, de parlamentares, de empresários, de membros de diversos setores da sociedade que se agarram a uma tese de que, se conseguirem matar a Lava Jato a partir do salvamento do ex-presidente Lula, todos se salvarão. E aí haverá no Brasil um efeito semelhante ao ocorrido na Itália, quando da Operação Mãos Limpas, que o sistema contra-atacou. Contra-atacou e derrubou aqueles que estavam na linha de frente do combate à corrupção. Eu finalizo esse discurso, esse pronunciamento, com uma fala do ex-senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul. Uma referência na política nacional, acredito que próximo aos 100 anos, vereador Renato Antunes. Diz o ex-senador Pedro Simon: essas decisões vão sendo tomadas em nível do Supremo e do Congresso, e aqui é importante salientar que o Congresso recentemente aprovou uma legislação para abuso de autoridade, que na verdade não era para abusar, aliás, que não era para criar uma legislação para atualizar a lei de abuso de autoridade, era simplesmente para inibir mesmo que haja o devido controle, a devida fiscalização, a devida punição. Esvazia-se a Lava Jato. Tudo o que ocorreu vai ser reduzido a zero. Reclamam porque o Moro falava com o procurador? Ora, houve ou não houve corrupção? Houve ou não houve assalto à Petrobras? Houve ou não houve bandalheira? Essas coisas aconteceram ou não? Então, é com preocupação, presidente, que eu subo essa tribuna, porque o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser o órgão para estabelecer, para participar do sistema de freios e contrapesos, preservando a ordem legal. Ele não pode ser uma arena política ou uma arena em que um ministro ataca o outro, atira no outro. As consequências serão para todos nós. Então, deixo aqui este registro e
me associando a todos aqueles que entendem que não podemos permitir que esta inversão de valores ela destrua o legado da Lava Jato, que foi a operação mais importante da história do Brasil no que se refere ao combate à corrupção. A corrupção desvairada, ela aconteceu e ela precisa, e precisamos de bons exemplos para que não retornemos à era da cleptocracia, do governo dos bandidos. Muito obrigado, senhor presidente.